Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500. Telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 33-61-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 33-62-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 33-40-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 33-81-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13h e nas sextas-feiras às 21h. O nosso programa é um programa de debate sobre questões políticas, questões de direito, e em que cada um expressa aqui a sua opinião. Se bem que quem está aqui do meu lado, às vezes expressa muito a opinião esquerdista, né? Mas é uma... A nossa opinião. Doutora Luiz, né? Felizmente somos progressistas. Eu sou favorável à liberdade de expressão de todo mundo, né? Cada um tem que expressar aquilo que sente, aquilo que gosta, porque isso é democracia, né? É verdade. Então o nosso programa hoje está composto... O senhor não é contra os jornalistas, ele interrompe. Por que seria contra os jornalistas? Muito pelo contrário. Só contra o Greenwald, como é que é? O Greenwald, aquele que... o Glenn Greenwald. O captador de conversa clandestina, que invade a privacidade dos outros. Não, ele não captou, né, doutora Luiz? Ele recebeu isso de uma fonte. Bom, mas ele é conivente. Ele tá junto com essa gente aí. Ele divulgou, doutora, de obrigação jornalística. Tá bom. À minha direita está a doutora Ângela Beatriz, que participa de forma, não é constante, eu disse constantíssima. Constantíssima. No nosso programa. E a doutora Márcia também, que é uma assídua frequentadora aqui da nossa bancada. Constante também. Eu acho que esse triunvirato aqui é bastante assíduo, né? Tá sempre de fé, né, doutora Luiz? Só quando há assim, uma impossibilidade absoluta, né? E a doutora Ângela é nossa diretora-geral, na verdade, não é? Isso mostra que a gente gosta daquilo que nós que a gente faz com amor, né? É um trabalho voluntário, a gente faz por amor, por comprometimento. E aqui nós damos a nossa contribuição aos nossos telespectadores, que esclarecem algumas dúvidas que tenham no seu cotidiano, né? E nos divertimos muito também, né? Brigamos também um pouco, né? Brigamos mais. No campo de ideias, no campo das ideias. Mas nos divertimos e aprendemos, né? Porque a gente sempre tem que ouvir a ideia contrária da nossa. Porque senão a gente passa a vida repetindo a mesma coisa, né? Prestar atenção, mesmo que a gente não concorde, principalmente se a gente não concorda, né? Tem que prestar atenção. A gente pode não concordar, mas respeitar também, isso né? É importantíssimo, né? E tão importante ter um espaço para falar as coisas que a gente pensa, né? É muito difícil isso, né? E assim a gente conseguir um debate assim de uma maneira assim tão como direito, tão educadamente que nós debatemos, não é? Eu tenho a sensação quando eu sento aqui que o Bolsonaro vai escutar as minhas críticas e vai fazer algo melhor pelo país. Nem o faxineiro dele vai escutar. Nem o faxineiro. Será, doutora Luiz? Nós estamos subestimando, não é assim, o nosso espaço aqui, nossa trincheira democrática, doutora Luiz. Quem me dera, né? Pois bem, vamos começar o nosso debate. A primeira questão que nós vamos abordar aqui hoje no programa é essa polêmica que está virando notícia no mundo inteiro, né? Que foi a prisão do Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis, né? Lá no Paraguai, quando apresentaram lá passaportes falsificados. O que a bancada acha aí dessa situação aí? Quem começa? Vamos começar. Eu acho que essa prisão, assim, estão dizendo que é por 6 meses, talvez chegue a 6 meses, né? Eu acho que não. O Moro já ligou lá para o presidente do Paraguai, né? Várias tá vezes. E não adiantou nada, né, ele ligou para o Euclides Azevedo. Que é o ministro de alguma coisa lá. Eu não lembro, acho que das relações exteriores. Azevedo, uma coisa assim. Se eu não me engano, das relações exteriores, né? E chegou, inclusive, a ventilar se era por problema de fiança que não soltavam eles, ele quer saber o motivo
que ele estar preso. E esse ministro deu uma entrevista e disse que ele liga constantemente para indagar sobre a prisão do Assis e do Ronaldinho Gaúcho. Eu acho lamentável, né, que tenha isso acontecido. E não sei por que usaram esses passaportes falsos, que são falsos mesmo, né? Não entendi, porque no Paraguai não precisa nem de passaporte para entrar, basta carteira de identidade, né? Nem entra, você tem sem documento lá, acho que entra. O Paraguai Com entra. com a identificação em função do Se Mercosul, né? identificando, como em qualquer outro país do Mercosul, né? Então a gente não entende muito bem, assim. Eu lamento porque, particularmente, eu admiro muito o Ronaldinho Gaúcho como atleta. Acho, assim, para mim, depois do Garrincha... Traiu o Grêmio. Depois do Garrincha, para mim, é o futebol mais espetacular, mais lindo, mais puro, que já não se vê mais, né? Mas foi traidor porque dizia que amava o Grêmio, que era o time do coração, e traiu. Mas- Traiu duas vezes, não uma vez só. vezes, Duas Mas vezes. as pessoas, quando casam lá na igreja, dizem perante ao padre que vão ficar para sempre. E a gente sabe, né? Sempre que eu vou num casamento que o padre diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Eu lembro da minha profissão. É Eu verdade. penso, separa, né? Então, isso aí é passado e não deve pesar nessa hora, né? Eu acho que são 2 brasileiros que estão presos lá. Até agora, ninguém disse o porquê, né? A prisão é porque os documentos são falsos, passaporte, mas não dizem assim quanto tempo eles vão ficar. Parece que hoje talvez fossem dar prisão domiciliar, eles estão alugando uma casa lá. E eu acho que o Paraguai está querendo fazer assim muita propaganda do seu país como um país extremamente cumpridor da lei. Eu pergunto esses veículos que são roubados aqui no Brasil, furtados, roubados, inúmeros veículos que são levados para o Paraguai e que as autoridades paraguaias não fazem qualquer gesto para devolver esses veículos que circulam livremente por lá. Então eu estou achando assim, é muita mídia, é muita novela. E embora o Ronaldinho Gaúcho tenha apoiado o Bolsonaro, eu ainda continuo gostando dele. Doutora Márcia? Eu também, eu concordo, né, com tudo que a doutora Ângela fez de referência em relação ao Ronaldinho e ao Assis, mas infelizmente ele vem ocupando as páginas policiais, não é de hoje, não é? Já teve um problema também, um problema ambiental, em função de um trapiche, se não me engano, que ele teria construído, não é? Então teria trazido problemas ambientais, ele precisou pagar uma multa, se não me engano, de 6 milhões, não é? Em outubro do ano Mas passado. o Luciano Huck também construiu Pois é. na ilha dele, lá em Angra, sei lá, na reserva. Exatamente. Bolsonaro também recebeu uma multa ambiental, né, doutora Márcia? O que ocorreu? A Até multa, né, foi retirada. O agente que aplicou a multa foi exonerado. Bom, Pois é. interrompi. Mas assim, daí o Ronaldinho também parece que teve um outro problema daquelas pirâmides financeiras, não é? Em função de relógios e coisas do gênero. E agora, né, mais esse episódio. Eu concordo com a doutora Ângela, né, em relação a toda essa publicidade, né, que a justiça paraguaia, né, está recebendo em função, né, da prisão do Ronaldinho e do irmão dele, do Assis. Concordo com a doutora Luísa, a torcida gremista, né, tem muita mágoa com o Ronaldinho em função, né, das 2 traições que ele fez. Né, eu também, como colorada, né, até comentei com a doutora Ângela um chapéu que ele deu no Dunga, num Grenal, assim, que para mim foi inesquecível. Assistiu aquele jogo? Não? Assisti. Muito talento, não é, doutora Luísa? Quando eu lembro do Ronaldinho Gaúcho, assim, quando eu escuto o nome dele, eu penso, né? Eu lembro de um vídeo de um futebol de salão que ele tinha 6 anos de idade e ele deu o mesmo chapéu que ele deu no Dunga que depois ele deu no no adulto. Mas depois também eu lembro, doutora Luísa, assim, com muita satisfação do olhar dele, assim, sabe, de decepção quando nós fomos campeões mundiais FIFA em cima do Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, que tinha sido o melhor do mundo um ano antes. Né? Mas assim, ó, voltando então ao cidadão Ronaldinho, né? Tudo isso assim, é uma grande incógnita, porque até o advogado dele teria sido questionado qual seria exatamente o motivo da prisão dele, e o advogado disse isso, que era uma incógnita, né, na realidade. Nem para o Moro eles responderam. Exatamente.
E daí, assim, o que que acontece nessa situação do Ronaldinho, assim, todos nós, né, estamos, assim, sem saber exatamente. O que o ministro, esse Euclides Acevedo, disse para o Moro que estavam investigando outros delitos. Exatamente. E ele entrou com passaporte, se não me engano, e com identificação, né, como se fosse o RG, sua carteira de identidade, e com números, não, com uma numeração, né, da identificação de uma outra pessoa, seriam duas mulheres, se não me engano. Mas daí eu me pergunto, assim, daí qual foi a alegação do advogado? Que ele acreditou que ele recebeu aquela documentação como se fosse um título honorário, não é? De um cidadão paraguaio, coisa do gênero. Mas quem, gente, assim, ó, vai olhar para o Ronaldinho e para o Assis, né, numa carteira de identidade e vai acreditar que aquela carteira de identidade com outro nome, né, embora com outro A nome que não aparência seja o deles, a Ronaldinho. tez da pele, aparenta ser paraguaio. São morenos paraguaios, morenos, Mas o descendentes de Ronaldinho é um índio. cidadão conhecido Não, mundialmente. tudo bem, não. Tirando esse né? fora, tirante esse aspecto, né? Como diz na gíria, tirante esse aspecto, Mas ele a cor da pele Ele é indica Não, tudo descendência Ele é indígena. do gênero masculino e o passaporte era de uma pessoa do gênero Ah, mas ali feminino. estava o nome dele, né? Estava o Sim, nome dele. Mas mas- seria muita ingenuidade, né? Poderia-se dizer, caso o Ronaldinho efetivamente estivesse acreditando nisso. Coisa que eu não posso acreditar. Não é que ele tivesse, assim, ó, tamanha ingenuidade de acreditar que fosse assim. Mas, de qualquer forma, não é? Ele está sendo extremamente visitado, recebeu, inclusive, mensagem, né, do Maradona, o Gamarra já esteve visitando o Ronaldinho, né? Hoje pela manhã teve uma audiência, né, para ver se viabilizavam, então, a prisão domiciliar. Não foi concedida a prisão domiciliar Não foi. e eles estão presos, então, né, por uma Naquele prisão regimento, preventiva de né, até 6 meses. Para presos especiais, traficantes, Exatamente. políticos. Dizem que ele mantém o mesmo bom humor, né, que Ele está estava muito... muito triste, eu achei ele muito abatido, a imagem que eu vi, né? E Eu acho que isso é muito ruim para é nós, lamentável, né? porque se fosse um brasileiro comum, eles tinham mandado de volta para o Brasil. Que as colegas estavam aqui debatendo, me parece que uma coisa está definida: o passaporte era falso. É. Isso não resta dúvida. Eles parece que querem investigar, não outros delitos, quer saber que motivos teria eles para postular, ou receber, ou se pedir, não pedir, ter esse passaporte paraguaio. O objetivo, eles querem saber a que se destinava essa falsificação. Para entrar no Paraguai não era porque se entra lá, Sim. não, entra com identidade, até sem identidade, a gente passa ali a ponte da amizade, ali entra, vai lá para dentro, ninguém pede mais nada. Até sem documento se entra no Paraguai, não tem fiscalização nenhuma. Né? Então, eles querem saber qual era o propósito do uso desse passaporte. Né? Me parece, na minha opinião, posso estar enganado, talvez seja para fazer algum ato no Paraguai, registrar alguma empresa em que só os paraguaios poderiam fazer. O cassino, né? Bom, não sei. Pode, eu vou falar também. Alguma atividade que seria vedada a um estrangeiro. Né? Então ele com o passaporte paraguaio talvez pudesse, na minha opinião, talvez seja isso. Né? Não digo que seria isso, mas talvez registrar uma empresa Eu no acho Paraguai. que o problema foi confiar na falsificação do Paraguai, né? Que veio É verdade. os brasileiros, infelizmente, fazem falsificação de documento muito mais precisas, né? Não, mas eu acho que a falsificação até que não era muito mal feita. Mas o número do registro era referente a um número de um outro passaporte que era Sim, mas de qualquer maneira, pelo que se viu, a falsificação era de boa qualidade. Me parece que sim. É que examinando o passaporte, se verifica que ele não era paraguaio. Então, alguma coisa... Tem treta aí. Qualquer pessoa que conheça um pouquinho de alguma coisa... O Carciola, o banqueiro, aquele que se fugiu para a Itália, ele foi com um passaporte falso. Italiano, porque ele tinha cidadania. Sim, via de regra... E era do irmão dele já falecido. Via de regra, as pessoas que fogem aqui do Brasil, que têm cidadania em outros lugares do mundo, via de regra, eles usam o Paraguai ou o Uruguai como ponte para escapar. Que não era o caso do Ronaldinho. Não era o caso, exatamente.
uma questão que chama, é até hilário, né? O Paraguai, onde lá é tudo falsificado, onde é tudo falsificado, prendeu o Ronaldinho por falsificação de documento, né? O Paraguai é tudo falso. Olha, até o povo deles é falso. Até o povo. Olha, eu achei lamentável, gente, assim, até porque ele representa esse governo que aí está, né? E por outro lado, não é assim, depois que o Ronaldinho começou nessas más companhias, né? O que se podia esperar? Eu acho que o Ronaldinho ele foi uma pessoa assim, até exemplar, até 2005, se não me falha a memória. Só que depois ele conheceu os prazeres da carne e do álcool, e aí o atleta ficou em segundo plano. Tá, mas o fato dele ser um boêmio... Isso altera. Pro futebol atleta, altera. sim. Mas isso não é sinônimo de que a pessoa vai começar a se envolver na criminalidade, em coisas à margem, eu não estou né? dizendo isso. Só que aí começa a sair fora daquela linha que todo atleta, todo ídolo tem que demonstrar perante a sociedade. Ele é exemplo para as crianças, etc. E tal. Ele começa a queimar aquela imagem. Que começou a fazer foto abraçado em traficante. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e me deixou assim muito entristecido é que o Paraguai não foge à risca dos outros países, a prepotência, a arbitrariedade de algemar as pessoas. Eu acho que o ato de algemar uma pessoa é para mostrar superioridade, para querer rebaixar o ser humano como se fosse um ser inferior. É verdade. E então deve-se algemar uma pessoa quando há risco de fuga, tipo, por exemplo, um assaltante, uma pessoa... Que ele não ia fugir. Claro que não. Ele conseguiu ainda tapar, assim, enrolou numa camiseta, as algemas, mas o Assis não. O uso muito constrangedor. O uso de algemas na minha opinião, ela só se justifica em casos extremos. E não nesse caso. Até no caso do Lula, eu acho que quando ele foi preso, quando ele foi prestar depois na condução coercitiva aquela, inclusive a Polícia Federal perguntou, vocês vão me algemar? Não, presidente. Ele era presidente na época. Nós não vamos lhe algemar. Ex-presidente já. Nós não, você vai num carro discreto, sem problema nenhum. Super discreto, só os helicópteros da Globo que já estão aqui aguardando. Aí a militância do PT também já está. A militância já estava toda ali, ó. Já estava até 6 horas da manhã. Ele chamou o Lula, doutora Márcia, ele arrumou Não tinha. Mas eu estava pensando o seguinte, doutora Luiz, o senhor estava falando sobre isso, né? Por que fazerem isso com o Ronaldinho, com o Assis? E eu pensei o seguinte, acontece que o judiciário, ele quer ganhar um protagonismo em tudo que acontece, né? Tudo é judicializado e o judiciário sempre será o protagonista nos últimos tempos. E na América Latina isso está acontecendo. O Ronaldinho, porque se fosse o Assis não tem tanta repercussão assim mundial, né? Não é uma pessoa tão conhecida. Mas o Ronaldinho... como, né? O irmão do Ronaldinho. Mas o Ronaldinho é no mundo inteiro, então fazer justiça, entre aspas, né? Porque isso não é justiça, dá assim, parece que nós somos um país muito honesto, muito sério, cumpridor da lei. E o contrabando que vem do Paraguai? E as coisas falsificadas, se a gente vai lá comprar alguma coisa, se não tomar cuidado, compra... Gato por lebre. Gato por lebre. E ainda ficam rindo da gente, né? Então, lá, inclusive, no Paraguai, inclusive, os próprios membros do poder público, dos órgãos policiais, eles utilizam um veículo roubado aqui no Brasil. Utilizam com uma maior naturalidade. Então, esse episódio, também eu entendo que o Paraguai, que não tem visibilidade nenhuma, não produz quase nada... não tem praia. Não tem praia, não tem rio, suga a nossa Itaipu aqui, né? O Brasil com o Itaipu ainda sobe uma beirada muito grande para eles. Foi uma forma de encontrar visibilidade no mundo inteiro. Porque o mundo inteiro está falando da prisão do Ronaldinho. Protagonismo, né, doutora Luiz? Quer deixar de ser cidadãos de segunda classe. Tem muito lugar no mundo que eles nem sabem onde é que fica o Paraguai. E com a prisão do Ronaldinho, a notícia ganha contornos elevados e o mundo inteiro fica, de repente, sabendo que o Paraguai fica aqui um fim de mundo, ali no Chaco, né? Só tem... Muito triste isso, não é, gente? Eu também acho. Na dona Miguelina, né? Deve ser uma situação muito triste. Eu também pensei nisso. E uma outra coisa, o delito, que se
cometeu o crime de falsificação, é um delito delito leve, pequeno, que não né? causa, não acarreta Prisão prejuízo assim. de 6 meses, né? Não acarreta assim, um prejuízo grande na sociedade. E nem acarretou, né? Porque é a primeira vez que ele tentou usar o passaporte. Pois é. Sem contar, eu sempre disse que o presidente Lula ele era um troféu para Lava Jato. O Ronaldinho está sendo um troféu no Paraguai. Pro Paraguai. Não é? Está dando visibilidade, né? Virou assunto Doutora mundial. Márcia, vamos lá com andou devagar com o andou com Santa de Barro. O Ronaldinho não meteu a mão no dinheiro. Nem o presidente Lula, não tem prova nenhuma disso. Tem duas condenações aí, já julgadas em segundo grau, dizem que Com o ele Supremo meteu a mão. tudo, né, doutora Luiz? E agora que o Gilmar Mendes, né, abriu os olhos, as pessoas estão contra ele. Não, a metade do Supremo ele tem, só não tem a integralidade do Supremo. Mas ele tem lá Lewandowski, Gilmar Mendes. Os garantistas. O resto do lavajatista. Então a metade do Supremo ele tem na políticos. mão. Então, mas de qualquer maneira, eu acho que foi lamentável. O episódio assim ganhou contornos maiores do que devia. Eles fizeram assim uma tempestade em copo d'água. Vai responder pelo delito de falsificação, se é que ele fez a falsificação, se é que ele pediu ou não pediu. Mas criaram assim, fizeram. É aquela história, né? Quando pega uma pessoa que tem projeção mundial, eles aproveitam para. Eu não duvido. Menos no Lula, né? No Lula não. Com menos o Lula, doutora Luiz, o presidente Lula, sim, é uma expressão política, assim, né? Acima de qualquer suspeita no resto do mundo. Então, tanto quanto o Ronaldinho. Exatamente, o Ronaldinho. Eu fiquei chocada quando eu vi isso, né? Que o Ronaldinho tinha sido preso. Eu completamente chocada, jamais imaginei uma situação dessas. Eu não me assustei tanto, assim, né? Eu me assustei muito, gente. Porque o Ronaldinho vira e mexe, ele tá fazendo alguma coisa que não é para fazer, né? Então, não tive, mas assim, a maneira, né? Algemado, saindo algemado, ficando lá naquele abrigo lá. Então, isso sim, né? E sem ter perdido, porque não sabe quanto tempo vai ficar, e todo mundo falando em 6 meses, isso deixa a gente perplexa. Doutora Ângela, ele já está com 40 anos, não é, o Ronaldinho? Vai fazer agora, vai fazer 40 anos, se não me engano. Nós que somos um pouco, né, jovens há mais tempo, um pouco mais de tempo do que ele, assim, a gente sempre imagina o Ronaldinho, né, aquele jovem nome, talento, né, que começou lá no Grêmio. Eu acho que nós temos uma visão, assim, muito romântica do Ronaldinho Gaúcho, né, porque é um talento que saiu do Sul. A minha avó sempre dizia uma coisa, que a gente não deveria chamar os filhos por nomes diminutivos, né? Ronaldinho, Cezinha, Joãozinho, porque as pessoas não crescem daí. Ela dizia isso. O Ronaldinho acho que está mais ou menos nessa situação. A gente pensa nele eu penso nele como criança. Eu também, no jovem. De qualquer maneira, vamos aguardar os acontecimentos, né? Me parece que a preocupação maior das autoridades, eu diria autoridades, né? Autoridades do Paraguai. Porque aquilo lá para mim não. Olha, a única vez que eu entrei no Paraguai foi atravessei ali a Ponte da Amizade, fui até um pedacinho lá, andei 2 quadras do Paraguai e voltei. E nas outras vezes que eu vejo o Paraguai, quando eu vou pescar em Porto Murtinho, aqui no Mato Grosso do Sul, que o Rio Paraguai ele faz a divisa, né? Paraguai do lado de lá e Brasil do lado de cá. Mas eu fico só do meio do rio para cá. Nem quero saber daquela gente, né? Nem na água. Eu digo pra ele, traz um perfume para mim, mas não traz falso. Aí ele vai até a casa da China e volta. De qualquer maneira, então, a questão toda é saber qual o objetivo dessa, porque não tem sentido. Por que o Ronaldinho ia querer com um passaporte paraguai que não vale nada? Um passaporte paraguai e nada é a mesma coisa. Agora, se fosse um passaporte americano, italiano, francês, né? Isso aí tem valor no mundo, né? O Paraguai chega com um passaporte paraguai lá nos Estados Unidos para entrar lá, mas não entra nem no portão do aeroporto. Mas nem com o brasileiro, doutor, está muito difícil. Embora o Bolsonaro não saia de lá para lamber as botas do Trump, nem assim a gente entra lá. Passaporte paraguai chega nos Estados Unidos e já volta do aeroporto. Se é Paraguai, já volta que isso é falso. A finalidade era algum empreendimento lá no Paraguai mesmo. Eu acho que é um cassino, que é o que estão falando. Tomara, não, pode de repente. Meio que do ramo, assim, né? Exatamente. Porque aqui a gente sabe que ele tem uma casa noturna. Pode, de repente ele ia montar uma fábrica lá para dar emprego, né? Fábrica de quê? O Paraguai não fabrica nada, só se for coisa falsificada. Não, fabrica alguma coisinha. O que o Paraguai fabrica, doutora Luiz? Os produtos falsificados.
Então, Não, falsificando não, tem alguma coisa. Na verdade, o Paraguai ele é um país assim que a natureza não lhe foi, não lhe deu condições né, porque eles não têm praia, o clima lá é muito desfavorável, né? Eles não têm belezas naturais tipo Chile, Argentina. Mas agora você tem o Ronaldinho lá, Por isso que eu quero largar Rio. Exatamente, agora você tem o Ronaldinho. Mas de qualquer maneira. O Paraguai tem uma cultura bonita, indígena, tem uma. Eu até acredito que de repente ele fosse fazer alguma coisa lá, não ilícito, um ilícitozinho, um joguinho lá, um cassinozinho, de repente um joguinho de bicho. Aí ele não ia no Paraguai para ir para o cassino. Joguinho de bicho. Aí ele teria ido para o Uruguai. Joguinho de bicho. Mas vamos torcer para que o nosso Ronaldinho seja liberado e volte ao nosso convívio. Esse, pelo menos, é o meu desejo. O meu também. O meu também. E esse outro assunto aqui do nosso debate é a ida do Bolsonaro lá para os Estados Unidos, hein? Não gostaram também da ida para ele? Mas também, não, né? O homem está indo lá fora tentar buscar recursos para o país. Não é bom essa ida lá. E o recurso nunca chega, né? Os recursos que ele tenta buscar... O Trump está prometendo 60 bilhões para fomentar não sei o que, uma coisa assim. Indústria de armamento. Não sei se é armamento. A indústria de armamento não dá emprego, certo? Ela dá emprego. Dá emprego. Então, agora, a Taurus, a Rossi... Mas a Taurus aqui, ela não faz arma para as guerras do Oriente Médio. Pois é. Vai fazer agora, né? Por isso que a Taurus ajudou muito na campanha, né? Na campanha do Bolsonaro. Exatamente. Eu ouvi dizer que o objetivo dessa viagem do Bolsonaro seria um encontro com empresários e também tinha uma conotação militar, não é? Porque o Trump tem muito interesse, e agora parece que voltou a tocar no assunto, né, de colocar militares na Venezuela, né? Então, assim, como nós somos, né, subservientes, nós somos colônia norte-americana, então nós temos que estar lá, até porque, né, nós estamos ali fazendo, né, fronteira com a Venezuela. E assim, doutora Luísio, a subserviência permanece a mesma, né? A gente sabe exatamente o que aconteceu com a entrega da base de Alcântara, né? Quando as pessoas, os americanos podem vir para cá, né? Sem precisar de visto. E agora tem um parlamentar norte-americano, né? Que tem muita afinidade com esse pensamento do Bolsonaro, com esse pensamento mais conservador, um pensamento de extrema-direita, né? No meu entendimento, um pensamento fascista, dizendo o seguinte, que tentando, né, buscar também a liberação de visto para brasileiros. Mas quais são esses brasileiros? Pessoas que tenham, né, frequentado por inúmeras vezes os Estados Unidos, pessoas que demonstrem que têm uma boa condição financeira e que nunca extrapolaram o tempo, né, que estiveram nos Estados Unidos. Então, se tinham determinado que era para ficar 6 meses, eles vieram dentro daquele tempo. Outra coisa também, depois que o Bolsonaro, né, entrou no governo, os brasileiros começaram a ser extraditados assim, de aviões assim. Antes não era. Antes era uma maravilha. Doutora Luísio, não era assim, o Brasil não aceitava. Antes os Estados Unidos era uma porteira aberta. O Brasil não aceitava isso, voltou a acontecer agora no governo do Bolsonaro, que isso aconteceu de virem algemados nos pés e nas mãos. Não é um absurdo? O senhor mesmo que estava falando que algemar um réu já é uma coisa violenta, imagina... Eu não estou endossando essa conduta. Mas acontece o seguinte, que o Brasil não pode interferir no Estado americano. Mas depois que o Bolsonaro diz isso, que está certo, que tem mesmo que deportar e tal. Não, deportar é uma coisa, mas ele não disse que tem que algemar. Ele disse que tem que algemar, mas não disse. E ele fez alguma crítica. Vocês estão querendo... Por que o Moro não liga para o secretário, para o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos e fala alguma coisa sobre isso, defende porque ele é outro soldadinho americano. Porque se eles vão para lá, porque eu vejo muita gente dizer, por que vai para lá? Se vão é porque eles querem tentar uma vida melhor, porque aqui, nem nos seus melhores sonhos, eles vão conseguir alguma coisa. Principalmente agora. Né? Eles sabem que vão trabalhar uma vida inteira, talvez nem uma casa própria consigam. É verdade. Daqui para frente, né, doutora Márcia? Então...
Eu acho muito lindo isso. Que doutora ninguém protege o doutor Luiz está dizendo que não, né? Porque isso... não, então em outros tempos não acontecia. Eu lembro de um episódio no governo do presidente Lula em que brasileiros chegaram no aeroporto na Espanha e foram impedidos de entrar na Espanha, né? Ficaram lá até que tivesse então o retorno para o Brasil. O que o presidente Lula fez? A partir daquele momento também, os espanhóis que chegavam no Brasil tinham o mesmo tratamento que os brasileiros tiveram na Espanha. Logo, tudo ficou tudo tranquilo. Se organizou. Por que, gente, que sempre assim, o brasileiro sempre é o cidadão de segunda classe? Porque o nosso presidente, quero dizer do Brasil, né, não o meu, ele acha que o povo brasileiro é um cidadão de segunda classe. Ele nos trata assim quando ele diz que todo eleitor é um burro com um título de eleitor no bolso. Quando mulher é menos, né? Que mulher Exatamente. Não deve ganhar menos porque engravida. Quando gay tem que morrer, ele diminui o povo em geral. Exatamente. Então a saída do Bolsonaro dos Estados Unidos não foi de bom alvitre. Como sempre, né, doutora Alguma Luiz? coisa ele foi entregar, né? Exato, muito bem, doutora Ângela. Alguma coisa ele foi entregar. Nós temos que nos aliar a quem tem dinheiro. Vocês queriam que então ele se aproximasse da Venezuela. O que ele vai arrumar com a Venezuela? Só um achaque. Vai arrumar um achaque, um empréstimo ou um metrô para fazer lá para eles, como o PT gostava de fazer. Doutora Luiz, o senhor sabe que isso foi assinado pelo FHC, o metrô da Venezuela. Mas o senhor está dizendo assim, porque ele vai se aliar logo com os Estados Unidos e tal, né? Porque tem dinheiro. Por que não se alia com outros? De lá vem dinheiro. Não, o Brasil simplesmente... Se aliar com um país pobre, sai daqui o dinheiro para lá. Sai daqui, doutora Luiz. Por que ele quer a Venezuela? Por que o Trump nunca foi para o Haiti? Tá lá, o Haiti tá lá, destroçado depois de guerra, depois de terremoto, ninguém se entende, passando fome, o povo, um país completamente... Aí ele diz que é uma ditadura. Lá no Haiti não tem petróleo. Não tem um regime chavista. Não tem petróleo. Doutora Luiz, eles falam de... Não tem nem regime. Não tem um comunismo como tem na Venezuela. Eles falam de regime totalitário, então eles querem invadir. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico de o país reservas naturais. O país é rico, a população é pobre. De gente que trabalha. Sim. O Brasil é um país muito rico. Por isso que os Estados Unidos não saem dessa aliança que ele fez aí com o Trump. Exatamente. Agora, Bolsonaro. O Bolsonaro e o Trump, eles acham que é interessante invadir a Venezuela porque é um regime totalitário, né? Porque que não tem direitos garantidos lá. O nosso querido companheiro Maduro, dizem que é um ditador. O Trump gosta tanto do ser humano, dos direitos humanos, que manda os nossos brasileiros deportados algemados nos pés e nas mãos. Homens, mulheres e crianças. E por que o Bolsonaro não diz nada? Porque ele é outro porque do mesmo time do Trump. Exatamente. Porque ele tem que chegar lá assim, pedindo desculpas porque chegou. Porque, aliás, onde ele chegar, ele tem que pedir desculpas mesmo. Mas tem um detalhe, doutora Luiz. Não, eu quero... Por que o Bolsonaro... Não vi criança algemada. Estão vendo chifre e cabeça de burro. Doutora Luiz. Já estão superdimensionando os fatos. Eu só pergunto assim, doutora Luiz. O senhor que é um defensor, né, do governo brasileiro, né? Não vou nem dizer aquele nome nefasto, mas o senhor é defensor do governo brasileiro. Assim, por que o Trump, né, e o atual governante do Brasil, né, que eles estão tão preocupados numa ditadura na Venezuela, eles não invadem a Coreia do Norte, por exemplo, né? Que também não é um regime totalitário. É um país que faz tanta falsificação, né? Exatamente, porque eles não ficam incomodados. Ou por que não vem ajudar o Paraguai? Porque lá não tem um opressor como o regime chavista. Porque lá não tem o... Por que eles não fazem isso? Por que eles nunca invadiram na época a União Soviética, que também eles diziam que era um regime totalitário, não é, doutora Luiz? Não tem um Maduro como tem na Venezuela. Eu penso no tempo que a União Soviética era socialista. Compra o Judiciário. Não, eu acho que esse acordo lá que ele fez com o Trump, que a gente não sabe o quê, eles vão produzir armas de guerra aqui, porque o Brasil não tem armamento bélico, né? Não tem material bélico para enfrentar a Venezuela. Mas, doutora Ângela, daí eu questiono. Não dura uma hora de guerra. Mas daí eu questiono. Da Venezuela. Mas daí eu questiono. Mas até porque a Venezuela. Vamos trazer um consultor de guerra aqui. Mas a Venezuela, doutora Luiz, tem o apoio da Rússia e da. E o Brasil tem o apoio dos Estados Unidos.
Sim, doutora Luísa, mas nós estamos querendo Mas não tem interferir as armas, num outro agora país. vão Não, ter. assim, Agora vão ter tá, as aí o armas. Brasil vai ter as armas, doutora Ângela, daí eu me questiono. Os nossos soldados estão sendo dispensados na segunda-feira, eles só começam após o meio-dia, porque não tem como dar o almoço para os soldados. Então, são esses soldados despreparados, muitas vezes pode-se dizer até que desnutridos seriam, que eles vão querer enfrentar, então, a Venezuela, é isso, tudo isso em nome da subserviência ao Trump. Né? Não Já duvido. entregamos tudo, já entregamos o duvido. pré-sal, entregamos Alcântara. Agora a gente tem que pegar, né? A gente tem que pegar o petróleo da Venezuela para entregar para o Nós Trump. temos que entregar para os Estados Unidos o Lula. Pega isso e leva para vocês aí, o Lula. O Obama achava que ele era o cara, né, doutora O Luiz? Obama. Leva lá. Porque sabe, ele pede uma cidadania, eu acho que ele ganha um. Não, ele não quer, doutora Luiz. Ele podia ter feito isso Lá- na lá- época. cidadão lá eu acho que não dá. É, Lá nos O Estados doutor Unidos, Luiz, ele é cidadão parisiense. eu acho que nos Estados Unidos não dá para meter a mão. Não, doutora Luiz, Como aqui no a Brasil. doutora Ângela tem razão, ele é cidadão parisiense, e se ele quisesse ter que feito ele isso, quer ele com os teria, Estados Unidos, teria né? pedido isso na época que o Moro ainda tinha essa O autoridade para poder O Lula mandar nunca se prendê-lo. aliou aos ricos, doutora Luísa, ricos, A para petezada governar tá o nosso ouriçada país. hoje aqui. Petezada tá ouriçada. Não é isso, doutora Luísa. A doutora Ângela até já deixou bem claro. A doutora Ângela não é sabe. petista, ela é uma pessoa progressista e ela consegue enxergar além do preconceito que as pessoas têm em relação ao PT. É diferente, doutora Luísa. A doutora Ângela não tem preconceito em relação ao presidente Lula, ela não tem preconceito em relação às ideias progressistas, nem a esse partido maravilhoso que é o segundo maior partido de esquerda do mundo. O Brasil tem que se aproximar dos países do primeiro mundo, Estados Unidos, França, Inglaterra, e tem que largar de mão essas Venezuela, Bolívia. Isso aí só dá achar que só Tudo dá nós temos que empréstimo. nos fortalecer na América Latina, O doutora Lula Luísa. nunca fez isso Nós como já somos fortes aqui, já presidente somos fortes. e era respeitado, enquanto presidente, era respeitado por países ricos. E a gente era muito próspero. Eu conheço gente que ganhou muito dinheiro. E eu nos conheço muita 16 gente que anos. empobreceu. No Eu conheço governo muita do gente que Lula, empobreceu. não, eu não Eu não conheço. Conheço acredito, muita gente que doutora empobreceu. Luísa. Talvez a Muitas pessoa empresas tenha... quebraram. Pode muito ter acontecido, doutora Luísa, Por principalmente incompetência. depois de 2014, Por quando incompetência. a presidenta Dilma foi boicotada. Aí sim, daí começou Com a fechar a as empresa. declarações do Bolsonaro nos Estados Unidos, a Bolsa despencou. Não, isso é por causa do coronavírus. Não, ele disse a Não mesma vamos, coisa. doutora Luísa. O que ele vamos. disse na É entrevista o que ele bolsonavírus, doutora Luísa, que está deu, acometendo o Brasil. Ele disse que o coronavírus não é isso tudo que estão falando, isso é mídia. Isso Não aí- está acontecendo Isso desse provoca jeito. uma crise mundial. Doutora Luísa, a senhora sabe que ontem eu estava assistindo o Reinaldo Azevedo naquele programa O É da Coisa, e eu gosto de deixar bem claro sempre que o Reinaldo Azevedo ele é liberal, ele não é esquerdista, muito ao contrário, escreveu livros contra o PT. Mas ele tem o discernimento de perceber que o presidente Lula foi um perseguido político aqui pelo Moro, ele tem o discernimento de perceber que a Lava Jato é um projeto de poder, não é? E ontem ele estava dizendo o seguinte, que se o Bolsonaro tivesse, tivesse um pingo de discernimento, ele ia seguir os passos do Fernando Henrique Cardoso, quando aconteceu uma crise, logo no começo do governo do Fernando Henrique Cardoso, e também quando o presidente Lula enfrentou uma crise mundial, porque eles foram estadistas, eles conversaram com as pessoas, eles conseguiram contornar essas crises, enquanto que o Bolsonaro, ele só aumenta a crise, Ele aumenta. ele briga com a imprensa, ele briga Em com 14 todo mundo. anos de poder, o PT quase quebrou o Brasil, estão reclamando do Bolsonaro. Doutora de Luísa, agora. o PT quase quebrou o Brasil. Agora o Guedes está liquidando com as reservas que o PT deixou. Dizendo que se não fizer as próximas reformas, o país acaba, o Brasil quebra, mas está sempre quebrando e eles vêm reformando e a desculpa é sempre a mesma, né? Mas começou, doutora Ângela, assim, com os 20 centavos da passagem. Daí depois tinha que tirar a presidenta Dilma para que então o Brasil não quebrasse. Daí tiraram a presidenta Dilma, eles queriam o dólar de novo, queriam ir para a Disney. Aí, depois disso, tinham que fazer a reforma da trabalhista. Da trabalhista. Aí, senão, o Brasil quebrava. Foi feita no governo da Dilma.
Foi feito no governo Temer. Do Temer. Começou 2017? no Temer. Foi no Temer. Começou no Temer Novembro e de terminou 17. no Exatamente. Não terminou no Bolsonaro. Já estava em vigor no Tá, mas Bolsonaro. agora veio Não, com esse projeto de carteira verde e amarela Até do o Ministério do Bolsonaro. Trabalho acabou. Exatamente. Agora o Os Bolsonaro sindicatos, tudo terminou, doutora Luiz. o Bolsonaro agora é o par de cascudo. Não, Ele é. pode tudo. Depois Aí a reforma da Previdência Ele foi com disse ele. nesse discurso lá, que ele deu no dia 9, segunda-feira, que a crise no Brasil não existe. Ela é muito pequena. Ela não existe. Né? Disse também que as eleições na qual ele foi eleito foi fraudulenta, senão ele teria ganhado em primeiro turno. Eu acho que se fosse fraudulenta, ele não tinha ganhado. Exatamente. E se foi fraudulenta, foi para ele ganhar. Exatamente. Se houve fraude, Ele não tinha ido nem pro né, o primeiro. TSE não apurou o que ele estava fazendo de irregularidade Então, durante a campanha. Essas declarações dele, dadas lá nos Estados Unidos, em que pese que tenha sido para brasileiros que moram lá, isso repercute no mundo inteiro. Então ele passa uma imagem de que o Brasil é um país que não é sério. O sistema eleitoral brasileiro não é sério. Mas, doutora Né? Ângela, O Brasil não sofre crise. Quando a gente sabe, o mundo inteiro sabe que nem carne mais o brasileiro pode comprar. Né? Que o sistema de saúde está totalmente falido. Nem gás, doutora Ângela, não pessoas se tem mais queimadas. investimento em pesquisa. Exato. O Brasil tem que se aproximar dos Estados Unidos para captar aquilo que de bom tem lá tipo o respeito às leis, o cumprimento das leis. Vocês viram agora, semana passada, retrasada, aqueles criminosos lá do Espírito Santo que mataram uma jovem lá nos Estados Unidos e deram o pinote e estavam muito preocupados de fugir para o Brasil porque não queriam ser presos nos Estados Unidos. Porque se eles são presos lá nos Estados Unidos, eles iam ficar a vida inteira na prisão, iam apodrecer lá. O que vem para o Brasil, a coisa aqui E o senhor acha que se aproximando dos Estados Unidos, o nosso sistema penal, né, o nosso código penal vai ser modificado? Então, num momento que o fosse governo... do Obama, que ele tivesse pode haver se aproximando, colaboração até entre o concordo. governo. O governo dos Estados Unidos pode nos passar exemplos, pode nos ensinar mas a fazer o cumprir. sistema lá é tão bom que eles mataram essa moça brasileira, ela ficou uma semana, eu acho que morta dentro de casa, eles conseguiram andar por todos os Estados Unidos e fugir para o Brasil. E a polícia americana nem... Mas eles não têm um vidente no quadro Não, doutora Luiz, se Os fosse órgãos aqui, policiais. estaríamos dizendo assim, porque a nossa polícia, né, é ineficiente. Mas eu vejo assim também, doutora Luiz, que a gente tem que se aproximar. Agora, uma coisa, eu tenho inveja dos Estados Unidos, inclusive daquele presidente horroroso, que é tão horroroso quanto o nosso, porque ele sim é nacionalista. Qual é o presidente? O Trump. Eu não O sei Trump qual é cabelo nacionalista. é pior, Eu também se é o não do sei. Bolsonaro ou do Porque Trump. assim, ao menos o Trump, ele acha que os Estados Unidos é dos americanos. Né? Agora, aqui, o presidente do Brasil, ele acha que o Brasil também é dos Estados Unidos. Esse é o problema, ele transformou o Brasil numa colônia americana. Né? Ele entrega tudo que O ele PT puder. também fez isso, doutora Márcia. Como que o PT fez isso, doutora Luísio? Levando o nosso dinheiro lá para o metrô da Venezuela, para aquele Doutora povo lá Luísio. em Cuba. Doutora Luísa, de Porto fazer de obra Maria. lá na África. Ele levou Obras humanitárias na África, doutora Luísa. Nós temos uma dívida histórica com a África. O Trump para fazer arma aqui para matar as Isso aqui pessoas no Oriente Isso, doutora Médio. Isso aqui é um na enxame de África, abelha. sim. Quando mexe com a esquerda aqui, Não ó. é, É um doutora enxame Luísa. de Os abelha. direitos humanos. É que foi lá na África, sim, é fazer, né? É um projeto humanitário, é uma ajuda humanitária. Agora, o que o Trump quer é na Venezuela. Vamos fazer ajuda humanitária para o nosso povo aqui. Mas o nosso povo tinha muito acesso, doutora Luísa, O senhor através das não políticas acha sociais. que a gente tem uma dívida tremenda com a África? Então fazer uma benfeitoria lá, alguma coisa que deixasse o povo de um país africano... O problema é que as obras eram feitas lá porque saía propina pro PT. Não saía propina, Por isso doutora que Luísa. Então, toda vez que saiu uma obra lá, as obras saiu uma eram palestra feitas- do Lula, uma obra na Não, África. doutora Luísa, o presidente Lula deu palestra quando não era mais presidente. E as obras aconteceram com as nossas construtoras que eram pujantes, que eram construtoras que não foram empregaram mais de quebradas 200 pela mil Lava famílias. Jato. A Odebrecht, por Vou exemplo. fazer que acredito nisso, doutora Márcia. Vou fazer Acredite, de conta- doutora Luísa, Eu vou fazer porque eu que tenho de conta- certeza, Vou doutora Vou fazer Luísa. de conta que
eu acredito. Doutora Luiz, o senhor Me engana que eu gosto. O senhor pode dizer que não, mas eu não acredito que os seus clientes não vivessem melhor naquela época, que não tivessem uma condição financeira muito melhor do que tem Eu hoje. fazia parte Com só outro- trabalhista. Com outro do escritório. governo, Exatamente. Hoje com não outro aparece governo ninguém. poderiam viver melhor. Mas com o que está aí estão vivendo muito mal, né? Mas doutora Luiz? O nunca senhor se tem viveu, razão. quando é que se viveu melhor? Antes do Nunca, como Nunca. diz o presidente, nunca antes na história desse país, Nunca doutora antes Luiz, na viveu história desse tão país. bem Se o como PT antes. fizesse um bom governo ótimo, com a máquina azeitada que pegou do Fernando Henrique Cardoso, tinha feito do Brasil um país Doutora primeiro mundo. Luiz, a máquina era Ele tão teria feito um azeitada. país primeiro mundo e deixou o Brasil lá abaixo do rabo abaixo do Fala do rabo do cavalo. do Fernando Doutora Henrique, Luiz, eu me lembro de Brumadinho. Sabe o que eu lembro de Fernando Henrique, doutora lembro Ângela? que ele Das botou crianças fora a Vale. tomando sopa de papelão, né? Das Sopa de pessoas, pedra. as pessoas assim, ó, sem ter nem Aqui, gás em Porto casa, Alegre. como voltou a Nas acontecer. ilhas de Porto Alegre. Exato, e no Nordeste nem se fala. E assim, ó, eu recebi num grupo de WhatsApp de uma pessoa muito querida, né, assim, ó, uma mensagem que dizia o seguinte, que na verdade, né, o Brasil, ele só voltou a ser o que ele era antes do PT. É verdade, doutora Luiz, o Brasil está nessa nhaca. Eu recebi também. de uma Vamos pessoa passar tão para as querida. perguntas Muito aqui. Ó. querida. As abelhas aqui estão tudo oriçadas, né? Mexeu no enxame de abelha, mexeu com o PT, doutora Luiz. mexeu com o PT, mexeu com o Não, enxame de mexeu com abelha. o povo brasileiro, doutora Nós Luiz, com a viemos política para social. dois assuntos que não tinha nada a ver com o PT, né? Não, aí aqui parece um enxame de vespa. Não é, doutora Mexeu Luiz. no enxame lá, Mas é que o se oriçaram povo, tudo. o povo de esquerda tem sangue nas veias, E, cérebro e na outra cabeça. coisa, doutora Ângela, eu E tem percebo muita, assim, ó. tem muita tem coração leveza na mão também, também. tem Tem muita coração, leveza nas doutora mãos. Luiz. Tem muita o leveza problema, nas sabe o mãos. que é, doutora Eu Luiz? queria muito Ó. uma lava-jato dos governos anteriores Eu ao também. do Lula. Mas Meu assim, Deus Não havia do necessidade, céu. não havia necessidade. Doutora Luiz, eu penso assim, ó, nós éramos felizes e sabíamos que éramos, Sabíamos. não é? Éramos muito Vamos felizes e acreditar sabíamos. que sim, vou fazer de conta que acredito. Perguntas. Vamos ver. Respirar, né? Telespectadora não identificada pergunta: o que pode ser feito quando, ao avaliar o imóvel que está sendo vendido, o fisco avalia por valor superior ao valor de mercado? Esse fisco, né, doutora Luiz? Doutora Márcia. É assim, ó, realmente, né, assim, normalmente o fisco Secretaria da Fazenda, né, do estado ou do município, normalmente eles fazem uma avaliação que não é uma avaliação, assim, que pode se dizer muito criteriosa, né, porque ultimamente o que a gente percebe? Que as avaliações têm sido feitas pelo Google Maps, pelo Google Fotos, não é? Então, assim, até os IPTUs têm aumentado muito em função dessas avaliações, assim, menos criteriosas. Então, o que acontece? A pessoa está vendendo um imóvel, por exemplo, por R$500 mil e vem, então, a avaliação, né, para pagar o imposto de transmissão, né, no valor de R$1 milhão, de R$900 mil. Então, né, o que tem que fazer? Ela pode fazer um processo administrativo, né, junto à Secretaria da Fazenda, né, demonstrando que o valor, né, o valor da venda, o valor comercial daquele bem, não é exatamente aquele valor da avaliação. Então, como é que ela pode se utilizar? De avaliação feita, né, através de imobiliárias, né, que podem avaliar o imóvel, pode fazer também através, inclusive, de anúncio de classificados, né, de ofertas de imóveis naquela localização, com características, né, próximas, parecidas com a desse imóvel, né? Assim, tamanho do imóvel, idade de construção e coisas do gênero. Então, faz esse processo administrativo, né? Pedindo, então, né, que seja reavaliado e que aquele valor efetivamente não é o valor correto, né? Ou então, caso não seja, então, reconhecido, né, administrativamente, pode ser feito, então, através de um processo, né, onde vai ser nomeado, então, um perito que vai avaliar aquele bem. Né? Certamente, né, o processo vai ser muito mais demorado, né, do que um processo administrativo, mas são as alternativas, né, viáveis para se poder corrigir, então, um valor errado de avaliação. Eu só acrescentaria que nessa ação judicial, se não, como a doutora Márcia falou, se o contribuinte não obtiver êxito na esfera administrativa, na ação judicial o juiz nomeia um perito, e via de regra é um engenheiro, e o valor que ele apura é exatamente o que vale, porque ele faz uma pesquisa de mercado. Ele analisa vários imóveis que estão
colocados à venda ou que foram vendidos naquela região nos últimos tempos. Ele faz um método comparativo dos preços de venda, então atribui um valor que efetivamente vai representar um valor bem justo. Faz de uma maneira bem profissional que a gente faria lá no administrativo, né, doutora Luiz? Juntando, assim, não é? Sim, que aí ele apresenta elementos concretos, claro. Né? Junta anúncios, junta documentos de transações efetuadas naquela região, etc. Claro. Então ele chega a um valor bem próximo do real. Uhum. Vamos lá. Telespectador não identificado informa que está alugando um imóvel e pergunta: qual é a melhor garantia que pode exigir na locação para correr menos riscos de não receber os aluguéis? Doutora Luiz, o doutor Jairo não está aqui, né? Para correr menos riscos de não receber os aluguéis, na minha opinião, é a fiança locatícia com garantia hipotecária, na qual o fiador ele garante aquele contrato de locação, hipotecando o seu imóvel, e essa hipoteca é averbada na matrícula do imóvel, e o cidadão não pode efetuar a venda daquele imóvel dado em garantia, senão depois de quitado aquela locação. Claro que essa garantia também é muito relativa, porque pode, posteriormente, a dívida ser apurada em valor superior ao valor da garantia hipotecária. Então, é muito relativo. E tem outras garantias, que me parece que também é muito louvável e tem dado muito resultado, que é a fiança bancária. Mas parece que a fiança bancária custa muito cara para o locatário. Parece que eles cobram 2, 3 meses de aluguel, então ela está em desuso, a fiança locatícia, pela falta de procura. E uma outra garantia que existe na locação é que mesmo naqueles contratos em que não há fiador, a lei do inquilinato diz que todo contrato de locação que não estiver despido de garantia, pode acarretar o despejo liminar do locatário. E isso minimiza o prejuízo futuro. Então, o inquilino lá não tem fiador, aluga o imóvel, não paga o aluguel no primeiro mês, o locador pode entrar com despejo e obter esse despejo liminar. Desde que, claro, o locatário não purgue a mora no prazo definido. Quando ocorre essa situação, o juiz defere uma medida liminar, manda despejar o inquilino, salvo se ele, no prazo de 15 dias, que é deferido para desocupar o imóvel, ele não for purgar a mora, ou seja, pagar toda a dívida. E aí fica o locador numa situação confortável, porque o objetivo dele é receber os aluguéis, não é despejar o inquilino. Então, até o próprio contrato de locação sem fiança, ele tem uma certa segurança em função da modificação na lei do inquilinato que garante o despejo liminar nessas hipóteses. Vamos lá. Telespectador não identificado informa que está sofrendo execução fiscal de IPTU de um imóvel que já vendeu. Pergunta o que pode fazer. Se ocorrer uma situação dessa, isso ocorre de forma muito frequente, porque a pessoa vende o imóvel e eles não transferem lá no cadastro do IPTU a propriedade do imóvel, e o fisco lá continua com o proprietário anterior nos seus cadastros. Então, quando isso ocorre, ele pode se defender no processo, juntando a cópia da matrícula, mencionando que ele não é mais dono do imóvel. E o fato gerador do IPTU é a posse e propriedade do imóvel. Se ele já vendeu o imóvel, evidentemente ele não tem mais a posse. Então, ele fazendo prova no processo de execução de que esse imóvel já foi vendido, ele pode até ser responsabilizado pelo IPTU até a data em que o imóvel foi dele. Depois que ele alienou esse bem, ele não é mais responsável. E também o cidadão deveria, de posse da escritura, comparecer no fisco e pedir para alterar nos seus cadastros a propriedade do imóvel, que aí evita futuras execuções referentes ao IPTU. Isso o cidadão pode se defender, inclusive, sem que haja penhora de bens. Ele pode arguir o que se chama uma exceção de pré-executividade, que é a defesa no processo de execução sem garantia de bens. Então, no momento que ele vendeu o imóvel e tem um documento comprovando a venda, a situação dele é razoável. Agora, acontece o seguinte, tem aquelas situações que vende e não pega documento da venda. Aí vai ter que pagar. Difícil, não, mas aí ele pode, por exemplo, já que estão querendo me cobrar, indica o imóvel a penhora. Mas essa é a situação. O pessoal está chegando. Respondemos só míseras
3 perguntas, né? Porque o enxame de abelha aqui se alvoroçou Porque o quando senhor toca quer no... falar mal do Lula, né? Então, não dá tempo. dito O melhor isso, presidente que nós tivemos, doutora Luiz. tomara que tivesse sido, mas não foi. Tomara que volte, doutora Luiz. Então, olha, espero, mas nem bom, nem na outra encarnação. Mais um É, minutinho. nem na encarnação. Na outra encarnação, não quero um Não, Lula, nem doutor, Dilma, nesta nem PT no encarnação, governo. doutor Eu Luiz. acho que aqui é o seguinte, no Brasil, PT nunca mais. Não Isso acredito, doutora PT Luiz. O nunca povo mais. ainda vai perceber A não como viveu ser, bem. de repente, um Olívio, uma pessoa capacitada. Mas o Olívio está velho. Que eu admiro do PT, o Olívio. O Olívio desfilou. Exatamente. São Ficou em Paulo. quinto lugar. Ele não, a escola dele, mas ele estava lá, ele e a dona Judite. É, dito- Exatamente, Maravilhosos. lindos. Dito isso, eu agradeço a presença da doutora Ângela, a doutora Márcia, né? Também agradecendo aos nossos fiéis telespectadores pela sua audiência. Me despeço em nome da bancada, lhes pedindo que nos aguardem até o próximo programa. Bom, já que falaram do Olívio, pode botar o samba. Pois é, né? Escola foi. Império da Zona Norte. A nossa Foi em quinto que- lugar, 4 ou quinto? Não sei. Ele sempre. E eu chamando o Luiz de diretor. É? Tu viu Foi? o hábito? Acho Não, que foi diretor. É? E eu te chamando de diretor do programa. Por quê? Porque ele sempre chama, Eu né? nem vi. Não, e hoje que eu tô na esquerda, o diretor não falou assim, tá na esquerda Hoje hoje. está no lugar que a senhora gosta. Não me lembraram, preciso me lembrar. Tô na esquerda Por hoje, que eu que tô vocês não me lembraram? pinto no lixo, doutora Luiz. É que ele estava indignado ainda. Tá. Não, As pessoas- as abelhas aqui me picando tudo Que aqui, ó. nada, doutora Luiz. Eu Cutuca. acho que hoje nós somos Cutuca as muito... onças, A gente foi muito cutuca. calma As hoje, não cobras. foi? As abelhas me picando aqui, ó. Ai, vai ser um bando de vespa. Mas tu não...